E hoje nós continuamos a apresentar a série Terra Sacerdotal e você acompanha o testemunho vocacional do Padre Wellington Viana. O processo de formação de um sacerdote dura em média 8 anos. Eu estou falando de 1 ano no propedêutico, 3 anos na filosofia e pelo menos 4 anos na teologia. Em nossa arquidiocese, uma fase importante, a graduação em teologia, o último processo em sala de aula antes da ordenação, acontece aqui, no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. É também aqui que encontramos o Padre Wellington Viana. Ele atualmente é o reitor do seminário e também dá aulas para os nossos seminaristas. O sacerdote já escreveu 6 livros e parte em breve para mais uma missão, um pós-doutorado na Alemanha. A vontade de crescer intelectualmente para auxiliar a nossa igreja surgiu quando ele ainda era um estudante. No ensino médio, antes de terminar o ensino médio, eu queria ir trabalhar, né? Eu gostava de estudar, mas achava muito fatigoso. Foi só quando eu comecei a filosofia, e a filosofia mexe com a cabeça da gente, com questões que a gente, vai se encantando cada vez mais, né? Por que eu existo? Né? Por que eu estou aqui? Por que o mundo existe? Quem é Deus? Essas perguntas foram florescendo em mim uma vocação intelectual. Não pelos títulos, não, mas pelo interesse, a curiosidade, né? Em saber, de ir atrás da verdade, né? Dá para perceber a fome de conhecimento deste nosso sacerdote, começando por sua área de estudo. São muitos livros lidos, que inspiraram o padre a servir cada vez mais nossa arquidiocese. Línguas, ele fala fluentemente 5, além do grego e latim, que ele possui leitura. Tanto crescimento se deu para benefício da igreja, que sempre esteve disposta a investir nele. Foi assim que os títulos de mestre e doutor foram conquistados entre os anos de 2003 e 2010. A igreja me chamou para fazer o mestrado, e em Roma eu fiz o mestrado em 2 anos. Depois eu mesmo quis me aprofundar mais ainda e pedi para fazer o doutorado. Então fui para a Alemanha, fiz o doutorado, voltei em 2010. Então a necessidade, claro, é da igreja, que precisa de professores para formar os futuros padres. No entanto, a igreja também precisa de gente que pense, né? Gente que esteja refletindo, gente que ajude nosso povo a refletir, gente que possa estar na vanguarda das discussões de certos problemas, certas temáticas que na sociedade se discute. É por isso, para que padres como Wellington possam crescer para servir, que nossa arquidiocese criou o projeto permanente Terra Sacerdotal. Você de casa pode assumir a postura de um benfeitor e incentivar vocações. São 2 formas bem simples de se participar. Na primeira, você doa quanto puder através de depósito bancário na conta corrente 5812, dígito 2, agência 3219, dígito 0, Banco do Brasil. Mas você também pode procurar a secretaria da sua paróquia ou o Centro Pastoral Paulo VI e assumir o compromisso de doar mensalmente um valor através de um carnê. A doação mínima é de R$10, devido a custos bancários. Sua doação faz diferença. Padre Wellington não teria alcançado o nível intelectual que tem sem o apoio da igreja e do povo de Teresina. Eu tenho uma profunda gratidão pela igreja que me deu essas oportunidades de estudar, de ir para vários países, de aprofundar os estudos, e é por isso que eu me dedico de corpo e alma àquilo que eu faço para o povo de Deus e para a igreja. Mas o trabalho nunca para. Nossa igreja está sempre de olho em seminaristas que manifestem o interesse diferenciado pelo crescimento intelectual. Quem nos conta mais sobre isso é o vigário-geral arquidiocesano de Teresina. O apoio vem de todas as formas que o seminarista ou padre precisem. Por isso, é importante estar sempre de olho nos talentos que se destacam durante o processo de formação sacerdotal, que dura pelo menos 8 anos. Nós não nos preocupamos apenas com fazer o normal, o bacharelato. Nós nos preocupamos com a formação intelectual. Agora, o que a igreja faz? Acompanhando esse jovem, ela vai descobrindo qual é o seu carisma. Se é para a filosofia,
se é para a pedagogia, se é para a teologia, porque a igreja precisa de sacerdotes bem formados. E aí nós não temos dúvida de mandar onde for preciso. Eu, por exemplo, fui mandado para Roma. Fiz meu mestrado em Teologia da Espiritualidade na Universidade Gregoriana de Roma. O que tem de melhor? A igreja manda, de acordo com a sua necessidade local e de acordo com o carisma do padre. A igreja vive das vocações e investe alto nelas. Por isso, nossa arquidiocese apoia o Terra Sacerdotal, que nada mais é do que o cumprimento da vontade de Deus neste tempo. Mas para a iniciativa vingar como se precisa, é necessário a adesão da comunidade de fiéis católicos, com grande amor e afinco. Afinal, segundo relata nosso pastor, os padres são formados para atender a comunidade. Quando nós investimos na vida de um padre, na sua dimensão intelectual, na sua dimensão espiritual, quando mandamos um padre para uma grande universidade aí fora para fazer especialização, para fazer mestrado, para fazer doutorado ou pós-doutorado, não é apenas pensando no seu crescimento pessoal. Nós estamos pensando na igreja local, nas comunidades do nosso povo, porque é um direito que o povo tem de ter pastores preparados, homens bem preparados em Sagrada Escritura, em moral, em direito canônico, em sociologia, porque o nosso povo precisa de pessoas, de pastores bem preparados. Então, o povo é que é o objeto primeiro da nossa preocupação quando preparamos bem os nossos pastores. A história de Padre Wellstone é uma entre tantas que se completam, que se confundem e que podem inspirar outras mais, que precisam da ajuda de todos nós, para que possam continuar se repetindo em nossa igreja do estado do Piauí. As vantagens de se ter padres capacitados são inúmeras e necessárias. Acho que um serviço muito grande que um intelectual pode oferecer ao povo de Deus, e eu gosto muito de dizer isso, é a escrita, é escrever, ajudar o nosso povo a refletir, ajudar o nosso povo a pensar, a colocar questões que ajudem as pessoas a se perguntarem sobre o sentido da existência, sobre o sentido da sua vida aqui. Então, imagine você se São Tomás de Aquino não tivesse escrito nada, se Santa Teresa d'Ávila não tivesse escrito nada, né? Se os nossos grandes literatos não tivessem escrito nada. Então, acho que é uma riqueza muito grande, né? Que pode servir para a igreja, né? A ajudar as pessoas a se colocarem questões que a igreja tem uma resposta. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Fez-me sacerdote, sou